Olá, seja bem-vindo ao meu canal Raízes da Fé. Eu me chamo Edilberto Lee e hoje nós vamos para o 7º vídeo dessa campanha, desse projeto chamado Gilberto. Ele é o meu pai, que passou por mais de 15 anos na dependência química, álcool e drogas, e eu, juntamente com as minhas irmãs, com a nossa família, ajudamos o nosso pai a sair dessa vida, a ser transformado, a ter uma nova história. É isso que eu quero mostrar para você. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, por favor, vá lá, olha aqui no nosso canal a sequência desse projeto, que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida e te motivar a ajudar as pessoas que você ama. Hoje, nesse vídeo que eu chamei de as escolhas, essas escolhas impactaram a vida do meu pai com o meu exemplo, porque tudo que eu já contei até aqui foram baseadas em escolhas, e é isso que eu mostro para ele. As escolhas que eu fiz durante toda a minha trajetória, durante toda a minha caminhada, que muitas das vezes influenciaram diretamente em tudo o que eu iria viver, e eu fiz escolhas difíceis, escolhas que foram para o meu bem. Eu tenho certeza disso, não me arrependo de nenhuma delas, e isso não impede de eu ter vivido coisas ruins, mas garante que as minhas escolhas foram racionais e me fizeram chegar até aqui. Eu tenho certeza que isso vai impactar você e vai te motivar a influenciar as pessoas que você ama com as escolhas corretas. É a escolha que define a vida de um homem, o futuro de uma pessoa, é a escolha que define quem você vai ser. Espero que isso alcance a sua vida e te motive, tá bom? Isso eu tenho certeza que foi muito especial para o meu pai. O vídeo que ele me mandou depois disso foi muito impactante e eu fiquei muito feliz porque, de fato, eu estava conseguindo levar para o meu pai aquilo que eu queria, motivação. E aí, obrigando ele a entender que é necessário fazer escolhas e fazer escolhas conscientes. Isso é uma necessidade para que ele pudesse ver a vida dele transformada. Gostou disso? Então vamos para o vídeo que eu tenho certeza que isso aqui é muito especial. Oi, pai, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem por aí? Desculpa a demora, primeiramente, porque eu sei que eu demorei um pouquinho para conseguir gravar um vídeo para você. Infelizmente, muita coisa está acontecendo e eu não consegui gravar antes. Mas eu sei que você deve ter ficado ansioso por mais um vídeo. Eu espero que sim, espero que você esteja gostando dos vídeos que eu estou fazendo para você. E hoje eu queria falar de algumas escolhas que eu fiz na minha vida. Eu queria que você conhecesse quais foram os meus passos, aquilo que eu decidi durante a minha caminhada para chegar até aqui, e também é o que vai me fazer ir a grandes lugares, e eu tenho certeza que é o que molda a minha vida, é aquilo que eu acredito, e isso não quero que mude. E posso começar por quando eu era apenas uma criança, tinha apenas uns 11, 12 anos por aí, que pela curiosidade eu fumava junto com meu amigo. Quando a gente tinha uns 11, 12 anos, a gente fumava junto 1 ou 2 cigarros por semana, porque a gente era curioso. Como criança, a gente buscava essas coisas, a gente queria saber como que era, a gente via as pessoas que estavam ao nosso redor fumando e a gente queria saber qual que era o gosto. E a gente acabou começando a fumar juntos, mas era só cigarro. E logo em seguida eu comecei a perceber que a bebida também era algo que vinha chegar na minha vida. Eu com 14 anos eu fui provar qual que era o gosto da bebida e eu não gostei. Eu percebi que aquilo não era para mim. E também para festa. Eu já fui para festa também bem novo, acho que uns 13 anos eu já tinha ido numa festa para saber como que era e também não era a vida que eu queria para mim. Ou seja, quando as pessoas me ofertaram as coisas que eu vi que estavam ao meu redor, que nossos parentes, familiares, até o senhor, a minha mãe, gostavam de fazer quando vocês eram mais novos, eu percebi que aquilo não era para a minha vida. Então eu comecei a fazer escolhas. Eu olhava para o cigarro e eu via que foi por causa do cigarro que o seu melhor amigo também te ofereceu mais do que o cigarro, ofereceu a droga, vocês se perderam juntos nas drogas, e eu sei porque eu ouvi a história. Então eu percebi que aquilo não era o caminho que eu queria para minha vida e eu decidi que eu não ia fumar porque aquilo ia fazer mal para mim. E eu criei uma proteção dentro da minha própria cabeça, que é o seguinte: eu só quero pessoas que me façam bem perto de mim. Se vier pessoas que estão me oferecendo aquilo que vai me fazer mal, eu nego a primeira vez, eu nego a segunda, na terceira vez eu corto a amizade, eu não quero mais amizade com essa pessoa. Porque para mim, a amizade de verdade é aquelas que vão nos fazer bem, que vão nos influenciar a fazer coisas boas e não coisas ruins. E eu sempre fui assim, e isso não vai mudar, eu quero que continue assim.
Bebida foi a mesma coisa. Eu neguei bebida porque eu vi toda a destruição que a bebida trouxe para nossas vidas. Eu olhava para você, pai, e eu via que quando você estava bêbado, você era um homem que eu não conhecia. E aquilo eu não gostava. Então eu não queria ser assim também. Por isso eu abri mão da bebida. Eu nunca bebi na vida. Eu só bebi essa vez que eu te contei agora, porque foi quando eu provei a bebida e eu não gostei. Então eu decidi que eu não ia beber, que eu não ia querer isso para minha vida. Nunca bebi. E depois disso também eu tive outras situações onde eu fiz novas escolhas, que foi o seguinte: quando eu estava dentro de casa, quando eu era adolescente, nas fases dos 15, 16, 17 anos, eu percebi que eu não conseguia emprego, que eu não conseguia ajudar em casa, que eu via a dificuldade que a gente estava enfrentando e que só meu irmão mais velho tinha emprego, minha mãe estava lutando para conseguir ajudar do jeito que podia e infelizmente eu via faltar dentro de casa comida às vezes. Eu via faltar, às vezes, aquele desejo que a gente tinha de ter alguma coisa a mais, eu não poderia ter porque eu não tinha condição de ajudar. E a solução que veio na minha cabeça no período que eu entrei em depressão era de que se eu comesse menos, eu iria fazer bem para minha família. Isso é completamente errado. E depois eu até ouvi da minha irmã mais velha que eu nunca devia ter feito isso. E eu reconheço. Mas aquilo para mim era uma forma de eu não atrapalhar, eu não ser um peso na vida da minha família. E eu passei por isso. E eu reconheci que isso era um erro, mas isso também moldou o meu caráter, porque eu aprendi a me importar com as pessoas que estavam ao meu redor. Eu aprendi a me importar com as pessoas que eu amo. Eu aprendi todas as vezes, antes de tomar uma decisão, pensar nas consequências e aquilo que vai fazer bem para minha família ou não. E eu aprendi por causa dessas atitudes. Isso moldou bem o meu caráter. Essa escolha que eu fazia em deixar de comer muito para sobrar mais para minhas irmãs era uma escolha minha, pessoal. Me moldou como um homem, porque eu me importo mais com aqueles que eu amo do que comigo mesmo. Eu me cuido em primeiro lugar, mas eu também penso no próximo. E isso para mim é uma coisa positiva, é uma coisa boa, em meio a uma geração que não quer nem saber um do outro, sabe? E eu queria te contar isso para você saber como o seu filho pensa, como é que eu aprendi a ver a vida. Foi assim que eu vi a vida, desde o início, desde novo. Depois de grande, já com 19 anos de idade, eu mudei de vida, vindo trabalhar em Santa Catarina, e aqui eu vivi uma experiência única que eu não vou esquecer. Eu estava em meio a uma roda de amigos e todos os meus amigos tentaram me convencer a eu ir para a putaria, para ficar com várias mulheres, para fazer coisas de errado. Não preciso explicar exatamente, você sabe do que eu estou falando. E cada uma dessas pessoas tiveram um argumento diferente para me fazer ir e também para me fazer beber, para me tomar uma bebida, porque eles diziam que se eu nunca provei, se eu nunca fiquei bêbado, eu não sei qual é o gosto, eu nunca vou ter certeza se eu vou gostar ou não, e eu deveria provar, de verdade, até eu ficar bêbado para saber se realmente é aquilo que eu vou querer ou não. E várias pessoas, cada um desses colegas tiveram um argumento diferente, e eu não respondia a ninguém, eu ficava só rindo. E aconteceu uma situação que eu nunca vou esquecer. O meu tio que estava comigo, ele falou assim: olha, parem de ficar falando isso para ele. Ele é um rapaz muito cabeça dura, vocês não vão conseguir convencer ele já está decidido. Não adianta vocês insistirem. E isso me marcou, porque eu aprendi com o meu tio que eu tinha uma personalidade muito forte. E eu gostava dessa personalidade, porque eu estava fazendo boas escolhas para a minha vida. E aí eu guardei isso na lembrança. E é por isso que eu sou durão. Para me convencerem de que eu tenho que fazer algo, tem que estar certo. Se eu achar que é errado, eu não faço. O nome disso é personalidade. E eu aprendi a ter uma personalidade muito forte, pai. Porque muitas pessoas já me ofereceram coisas que eu tenho certeza que várias outras pessoas no meu lugar aceitariam. E eu não aceitei. Porque eu prezo, eu tenho princípios, eu tenho valores. E esses meus valores e princípios, eles foram moldados em cada escolha que eu fiz na minha vida. Em cada passo que eu dava, eu fui moldando aquilo que eu sou hoje. E eu vou continuar moldando com as minhas escolhas. E eu quero fazer boas escolhas. Principalmente porque eu aprendi tudo que eu sei com a Bíblia. Eu aprendi que o melhor caminho que eu poderia ter é a Bíblia. E eu queria te falar isso, pai, porque eu me tornei um bom homem, me tornei um bom marido, vou me tornar um bom pai e tenho certeza que vou me tornar cada vez mais um melhor filho para você que é meu pai e para minha mãe, porque eu vou continuar fazendo boas escolhas. Eu vou continuar escolhendo fazer aquilo que é certo.
são os meus princípios, são os meus valores. Eu queria te contar isso, porque eu tive muitos amigos que eu deixei de ser amigos porque me ofereciam coisas que eu não gostava. Assim como eu ganhei amigos que me ofereciam coisas, mas depois reconheciam que não deveriam mais ficar me insistindo. E isso ganhava o meu respeito. Eu tenho respeito por aqueles que querem fazer, mas eu também tenho respeito, mais ainda, por aqueles que escolhem fazer o que é certo junto comigo. E aí eu queria te mostrar o caráter que eu tenho. Eu queria te mostrar, Pai, a personalidade que eu tenho, que eu adquiri durante a vida. E eu queria te falar também que você se entregou ao mundo das drogas, viveu toda a sua parte, tudo que você já viveu até hoje, mas agora, depois de passar por esse centro de recuperação, você vai poder voltar a decidir o que você quer para a sua vida. E eu queria que você tomasse eu como exemplo, Pai, e que você fizesse boas escolhas, porque quando você sair daí, as pessoas vão voltar a te oferecer drogas, as pessoas vão voltar a te oferecer bebida, as pessoas vão voltar a te convidar para fazer aquilo que é errado. E depende de você fazer as escolhas certas e dizer não para aquilo que te faz mal. Você viu que a bebida e as drogas só destruíram a sua vida. Você não precisa disso para ser feliz. Você pode fazer uma infinidade de coisas boas nesse mundo para você ser feliz. Eu escolhi fazer as coisas boas para mim ser feliz e eu sou feliz fazendo as coisas boas e negando aquilo que vai me fazer mal. Então eu quero deixar isso para você, Pai. Para você escolher coisas boas. Eu estou apostando tudo que eu posso em você. Eu acredito muito em você. Eu quero que você seja feliz, porque se você for feliz, eu também vou conseguir ser feliz. Mas se você não for feliz, eu não vou conseguir ser feliz. Eu preciso que você se posicione, saia daí decidido a não beber mais, a não fumar mais, a não fazer mais coisas de errado e buscar a sua felicidade, porque você vai conseguir. Você tem uma história muito boa. Você pode mudar a vida de muitas pessoas que podem ouvir de você que você mudou de vida. Você já pensou nisso? E eu queria te trazer hoje essa mensagem de que eu moldei a minha personalidade e o meu caráter baseado nas minhas escolhas. Está na hora de você fazer boas escolhas e se tornar um grande exemplo de pai para mim e para minhas irmãs, porque a gente ainda tem muita coisa para viver e você ainda pode viver muita coisa e ser feliz, tá bom? Faça boas escolhas, faça escolhas boas que vão te fazer bem. Esqueça as escolhas ruins. Se afaste de pessoas que vão te fazer mal. Negue aqueles amigos que só querem te oferecer o ruim. Se eles só querem te oferecer o ruim, eles não são seus amigos. Foi isso que eu aprendi. É isso que eu levo para a minha vida. Eu gostaria muito que você pegasse para a sua, para você não voltar mais a cometer os mesmos erros, para você não acabar com a sua própria vida, porque só depende de você. As escolhas que a gente faz só dependem de nós mesmos. Ninguém pode tomar a decisão por mim, assim como ninguém pode tomar a decisão por você. Eu espero que você tome boas decisões quando você sair daí. Está perto o dia de você sair daí. Quando você sair, por favor, faça boas escolhas. Eu vou estar contigo sempre, tá bom? Um forte abraço. Não esquece que eu te amo. Eu espero que você preste bem atenção em tudo que eu estou te contando. Estou te falando sobre mim, para você me conhecer, assim como eu estou pedindo também por você, porque eu quero muito que você seja feliz. Forte abraço, viu? Te amo muito. E aí, o que você achou? Eu espero muito que você tenha gostado. Esse vídeo é muito poderoso, é o poder das escolhas, que inclusive faz parte da minha palestra. Eu sou palestrante e eu levo a influência de desenvolvimento pessoal e um dos temas da minha palestra é o poder das escolhas. É isso que define o futuro de um homem e eu tenho certeza que isso deve ter impactado você, que você se sinta motivado a ajudar as pessoas que você ama. Eu tenho certeza que isso é muito poderoso. Obrigado por me acompanhar até aqui. Já ativa as notificações porque ainda tem mais vídeo desse projeto que mudou a vida do meu pai, que tornou ele um milagre recentemente e eu tenho certeza que você vai se sentir muito impactado e motivado a ajudar as pessoas que estão passando por esse mesmo problema, por essa mesma situação, que acham que não tem mais jeito, mas ainda há jeito, ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Espero que isso tenha motivado você. Obrigado por tudo, até a próxima.